Pessoal, então, tudo bem, né? Boa tarde para vocês, né? Sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós tivemos esse encontro de manhã, né, lá na parte de sociologia, né, com o Emily Durkheim. A gente não terminou ainda, mas é sempre muito legal poder, né, ter esse encontro com vocês também no itinerário, né? Ainda mais que a gente ainda nunca conseguiu ter esse encontro pessoalmente, né? Então vai ser a primeira vez que, pelo menos, a gente vai tentar ter alguma interação, tá bom? Então, por isso que eu também queria muito mesmo, viu, gente? Depois vocês colocam aí, né, a fotinha de vocês, né, como vocês estão. Realmente vai ser muito legal vê-los, tá certo? Aí eu vou pedir que Boa vocês... tarde, Thales. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vou pedir para vocês irem Tudo ótimo. desligando os microfones de vocês, né? E aí, quando você quiser falar alguma coisa, tá certo? Quando você quiser perguntar, tá bom? Por favor, fique muito à vontade, tá bom? Assim, né? Talvez, né? Como se eu tivesse tido esse primeiro contato com vocês em sala de aula, no itinerário de humanas, eu iria perguntar para você o seguinte, né? Eu iria perguntar, por que que você escolheu o itinerário de humanas, né? O Lucas está perguntando aqui, eu nem sei ativar o microfone. Se você colocar o mouse na sua foto, em cima da sua foto, ou o dedo em cima da sua foto, tá? Você vai conseguir ver aí a câmera e o microfone. E lá você, né, clica, ativa ou desativa, tá bom? Por que que você escolheu, né? Se você clicar, aparece? Esses negócios de Meet, gente, é difícil para mim. Aí isso aqui apareceu. Se você posicionar o seu em cima, você consegue ativar ou desativar o seu microfone, tá vendo? Ó? Tá? Se você colocar o seu mouse em cima, beleza? Então, por que você escolheu o itinerário de humanas? Aí já colocaram, professor, mas eu não sou de humanas. Aí eu vou te perguntar, por que você não escolheu, então, o itinerário de humanas, né? Então, nós temos, na realidade, tá? Uma questão muito difícil, né? As decisões que nós temos que tomar, né? E as nossas decisões, pessoal, elas são muito carregadas daquilo que a gente traz na nossa vida, na nossa bagagem, tá? Seja pela influência da nossa família, seja pela influência da nossa sociedade, tá? Mas é sempre muito bacana, e hoje vai ser uma das temáticas que a gente mais vai estar falando na nossa aula hoje, é você compreender que sempre vai existir, pessoal, uma possibilidade, tá certo? Uma possibilidade, tá bom? Então, talvez você que não escolheu o itinerário de humanas, seja por tantas questões, tá? Ou, né? E às vezes a gente coloca muita questão de facilidades ou não, né? Ou você que escolheu o itinerário de humanas, é sempre bacana você perceber que você vai ter sempre essas possibilidades de você escolher, né? Hoje você está aqui comigo, né, assistindo essa aula. Pode ser, por exemplo, que amanhã você não esteja, pode ser que amanhã você escolhe, por exemplo, uma outra área, tá? Mas o mais interessante, pessoal, é você sempre lembrar dessas possibilidades que nós temos, tá certo? Isso é incrível, né? Se tem uma coisa que a gente ressalta bastante, o ser humano, pessoal, ele não é adaptável. Quando ele tem que se adaptar, ele se adapta contra a vontade dele. Ele se adapta, às vezes, até por um tempo, por um comodismo, por um medo, por alguma determinada situação que foi necessária que ele tomasse naquele momento. Mas ele não vai ficar, ele não vai conseguir ficar assim para sempre. E se porventura ele ficar, ele nunca vai conseguir de fato compreender o sentido da felicidade, entende? Então é sempre bacana a gente compreender essa ideia que nós somos seres de possibilidades. Tudo bem? Beleza? Então, essa vai ser uma das pegadas do nosso encontro aqui hoje, tá bom? Eu espero muito mesmo que a aula de hoje ela possa te ajudar, tá bom? Eu estava brincando agora e falei assim, pessoal, essa aula aqui hoje ela é meio depressiva, mas deixa eu falar uma coisa para você, né? A gente vai compreender que vai ser em muitos momentos, quando a gente está em uma situação que ela é desfavorável para nós, é que a gente, de fato, a gente consegue ver muitas possibilidades, né?
mas será como que nós estamos, né, vendo essas possibilidades. Eu, sinceramente, eu não sei como que você está vivenciando essa quarentena, né? Eu não sei se você, por exemplo, já passou por todas aquelas fases ou todas aquelas etapas que nós estamos colocando, né? Ah, olha, eu já tive a etapa Masterchef, eu já tive a etapa, né, o doido da limpeza, eu já tive a etapa, né, do tédio, né, da revolta, da preguiça. Eu não sei em qual dessas etapas você está, né? Mas é sempre muito interessante você perceber, né? Nós somos seres de possibilidades. Hoje você está em uma situação, hoje você está, você se encontra de um jeito, mas isso não significa que você vai ficar assim para sempre, né? A não ser que você queira. Tudo bem? Então, vamos já pegar essa perspectiva da possibilidade, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu estou compartilhando com vocês a nossa tela, tá certo? Então, vou até voltar aqui um pouquinho lá no nosso slide desde o início, tá? Até para vocês já verem aqui. Muito bom. Esse aqui é o slide que eu comecei a montar já pensando no nosso itinerário mesmo, né? Então, foi desse slide aqui que eu montei aquela nossa aula que está gravada lá no Classroom, tá bom? E também esse foi o slide que eu usei para apresentar o itinerário de humanas para vocês, tá certo? Muito bem. Então, essa filosofia aplicada ao dia a dia, né? Isso é incrível, né? Você entender a questão da filosofia não somente para você passar numa prova, né? Para você ter que entrar numa universidade ou não, mas você compreender o quanto que a filosofia ela pode te ajudar no viver, né? E esse, de fato, é o nosso grande interesse, tá bom? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Já fizemos essa atividade que foi lá embaixo, né? Esse RPG social, foi essa atividade 1 que a gente viu, tá bom? E aí a gente começou a falar um pouquinho sobre essa era das certezas, que é a aula gravada que está no Classroom para vocês, tá bom? Aqui, até bacana, né? Eu lembro que lá no vídeo eu perguntava, né? Eu deixava bem aberto qual dessas esculturas você acha que você é, né? Qual dessas esculturas que te representa? E aqui desse lado aqui você tem a Psique, né? A Eros e Psique, do Antônio Canovas, está lá no Louvre, tá? E aqui você tem o Pensador, do Auguste Rodin, tá? Tá no Museu Rodin, que também fica em Paris, tá bom? Essa escultura que representa muito essa racionalidade, nesse movimento aqui. Quando você olha para essa escultura aqui, você consegue perceber o amor, né? A paixão, a dedicação, o cuidado, a questão da sensibilidade, tá? Hoje, né? Se você quiser ir colocando no chat, fica à vontade. Qual dessas esculturas te representa hoje? Hoje você acha que você é uma pessoa mais sensível, uma pessoa que muitas vezes é ligada ao contexto das emoções, ou você é uma pessoa que ela é mais racional, né? Mais lógica, né? E a gente vai perceber que esses dois estágios aqui, tá? O estar no estágio racional ou estar nesse estágio mais sensível, mais emotivo, eles são muito importantes para você compreender aquilo que você é, tá certo? Esse mar de possibilidades que você tem, tá bom? Então, isso também a gente falou lá na nossa aula que está lá no Classroom, tá? Falamos sobre isso, né? Esse neo-aristotelismo, esse neo-kantianismo, né? Eu espero que vocês tenham entendido muito o sentido dessa aula, na perspectiva da gente pensar no outro, tá? E não pensar no outro só como ser humano, né? Mas também observar também os outros tantos seres vivos que nós temos, como, por exemplo, a questão dos animais, tá bom? E aí, dentro dessa pegada, né? A gente entrou nessa atividade, que é a atividade que vocês estão fazendo. Lembrando que a data de entrega é até amanhã, né? O pessoal aí do itinerário de humanas, tá bom? Essa questão de ter essa empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Entender o seu sofrimento. E, em especial, aqui, a gente pensou esse outro como esse animal, né?
Então, faz de conta que você é um ativista, cria uma campanha publicitária que defenda os animais. Eu já comecei a abrir alguns que vocês já estão enviando para mim, já, até mesmo para eu poder avaliar e tudo, e realmente está bem bacana, tá certo? Está bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma campanha muito massa, tá? Aí a gente vai pensar como é que a gente pode fazer essas divulgações, tá bom? Então, isso daqui foi exatamente onde nós paramos, tá? Naquela aula gravada que nós temos. Hoje, então, eu quero começar daqui, tá? Eu gostaria muito que vocês olhassem para essa imagem, tá? É uma pintura Salvador Dalí, 1931. Esse quadro é um quadro muito interessante e é um dos quadros mais famosos de Salvador Dalí, tá? E eu gosto de muitas coisas nesse quadro. Primeiramente, o título, quando chama de A Persistência da Memória, sabe? E aqui a gente vai falar muito sobre isso. Como que nós usamos a nossa memória, né? Como que nós conseguimos, de fato, nos livrar de algumas memórias que a gente não quer ter mais, né? Ou como que essas memórias que sempre ficam batendo a minha cabeça, né? Sempre ficam trazendo tantas lembranças, às vezes boas, às vezes ruins. Como que essas memórias elas podem, né? Atrapalhar ou não o meu viver? A persistência da memória, entende? E o legal é que nesse quadro, eu queria que vocês percebessem como que está o relógio, né? O relógio que a gente, todas as vezes que a gente representa o relógio ele faz alusão ao tempo. Como que esse tempo ele está sendo representado aqui, né? Tá vendo que o relógio está, né, não está no seu formato normal, ele está derretendo, né? Ele está mole, ele está se desfazendo, tá? Então, aqui a gente vai perceber, pessoal, que a questão do tempo e a questão da memória ela é muito diferente, né? E às vezes, quando a gente pensa no tempo, a gente tem um tempo próprio, né? Quando a gente entende, por exemplo, que a gente nasceu, a gente está crescendo, né? Mas também a gente vai compreender que a gente também vai morrer, né? Nós temos um tempo. O fato de vocês estarem, por exemplo, na escola é um tempo. Vocês vão estar lá, não vão estar lá para sempre. Existe um tempo. Quando você terminar o seu terceiro ano, você vai embora, né? E assim vai ser quando você estiver na faculdade, assim vai ser quando você começar a trabalhar, assim vai ser quando você tiver a sua família, e ali talvez por um determinado tempo vai acontecer de um jeito, em um outro tempo vai ser totalmente diferente, tá? Mas o mais interessante nesse quadro é exatamente essa relação tempo e memória, tá? Porque a memória, ela é atemporal. A memória, ela vai vir ou vai embora, né? Muitas vezes. Pode ser que eu lembre hoje de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. E quando surge isso na minha memória, opa, parece que eu estou voltando naquele tempo. Mas calma aí, é um tempo que eu não tenho? Não tenho mais. Eu não estou mais naquele tempo. Mas a memória desses tempos é aquilo que vai estar aparecendo sempre na minha vida, tá? Então, quando ele faz essa representação, né, desse relógio que está caindo, é entender que a memória ela é muito mais persistente do que até a própria noção de tempo. Porque mesmo quando a noção de tempo ela já não existe mais, ou eu já não estou mais nele, mas a memória ela continua persistindo. Entende isso? Caramba! E o legal que aqui você vê um relógio, tá vendo? É o único relógio que não está dentro das representações aqui na persistência da memória, é o único relógio que ele não está deformado, tá? Mas se você, esse quadro ele não é um quadro tão grande, ele é um quadro pequenininho até. Hoje ele está lá em Nova York, tá? Aqui você tem formigas, tá? Aqui é como se essas formigas estivessem ali, né? Em cima desse relógio, em cima desse tempo, que simplesmente aquilo ali não representa, não significa absolutamente nada. Talvez já está até mesmo em um estado de putrefação, já está morto. E tem animais, tem bichos em cima. Está comendo.
Muitos perguntam sobre isso, né? E aqui é uma representação do Salvador Dalí, né? Aqui é como se o Salvador Dalí estivesse dormindo, tá? Tivesse aqui, né, embrulhado. Essa obra, esse quadro em especial, tem muitas influências de Freud. Freud, ele vai ser o pai da psicanálise. E essa obra em especial, ela é de uma corrente que a gente chama de surrealismo. E o surrealismo, né, esse estilo surrealista, ele sempre vai estar tentando buscar referências, não na realidade, né, mas referências onde, pessoal? Referências no nosso inconsciente, né? Então, daí vem essa importância de Freud tão interessante, porque Freud vai dizer que a maioria das informações que temos são informações que estão onde, pessoal? Guardadas no nosso inconsciente, tá? É você lembrar, por exemplo, como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg está lá, do lado de fora. Aquilo é o que a gente tem de consciência, tá? Mas o corpo imenso, gigantesco desse iceberg está na parte de baixo. Então, é aquilo que existe, mas, por exemplo, a gente não vê, tá? Então, a maioria das nossas informações está no nosso inconsciente, a gente guarda muito isso, tá? Então, muitas dessas memórias, né, que vão e vêm, são memórias que a gente guarda também, não no nosso consciente. São memórias que, em determinado momento, né, parece que brotam do nosso inconsciente. E como é que isso acontece? Como é que isso, né, te ajuda ou te atrapalha? Será e por que ele está dormindo aqui? Até é interessante, porque o Freud vai dizer que uma das maneiras até de você abrir as portas do seu inconsciente é, por exemplo, através do sonho, né? Então, enquanto você está sonhando, às vezes você está lá dormindo, aí no outro dia você, caramba, mas que sonho esquisito que eu tive, que sonho sem sentido que eu tive. Na realidade, esse sonho ele tem muito sentido, você que não tem uma consciência daquilo, tá? Mas existem muitas relações ali com o inconsciente, né? Aquilo que na realidade você tem guardado dentro de você, que enquanto você está dormindo, você tem um acesso maior a isso. Existe uma coisa na filosofia, do pensamento de Freud, em si, que a gente chama de ato falho. Sabe o que é o ato falho? É aquilo que sabe quando escapa alguma coisa, né? Você vai falar alguma coisa, só que do nada escapa outra, totalmente nada a ver. Isso é um ato falho. Isso é o que você queria dizer, só que o seu consciente bloqueia, mas aí do inconsciente vaza, sabe? Ah, eu gosto muito de. Opa, você não queria falar isso, mas você falou né, essa relação. É como se estivesse o seu inconsciente, o seu consciente estivesse em conflito naquele momento. O que você quer falar não é na realidade aquilo que você, né, tem dentro de você, né? E aí a sua consciência acaba falhando e aí o seu inconsciente, aquilo que você tem guardado dentro de você de tantas e tantas formas, acaba saindo, tá bom? Então, esse quadro em especial é um quadro que eu realmente gostaria muito Por que eu trouxe ele? Porque eu queria muito que ele pautasse a nossa conversa hoje, tá? A persistência da memória, tá? Como que nós estamos... O que é que você tem na sua memória, né? O que é que talvez, muitas vezes, você tem uma lembrança e que te faz mal? Ou o contrário também, não? Uma memória que te faça feliz? Uma memória que te dê, talvez, um contexto de esperança. Mesmo você estando agora em um tempo que não é um tempo de tanta esperança assim, mas você ainda é aquele que possui essas memórias. Entende? Então, essa persistência da memória é exatamente o que eu gostaria que pautasse um pouco a nossa conversa. Tá bom? Por favor, se for tendo dúvida alguma coisa, tá, pessoal? Vão colocando no chat, tá? Para a gente conseguir, de certa forma, ter essa interação. Tá bom? E aí, para a gente partir desse ponto de vista, eu vou até colocar aqui no meu celular, sabia? Porque eu acho que fica melhor de eu acompanhar vocês, né? Pelo chat. Deixa eu ver se eu consigo. Porque aí eu vou falando aqui, né?
e aí eu vou acompanhando o chat aqui pelo celular. Às vezes fica mais fácil. Olha, já estou até me vendo, que legal. Vou deixar o chat aqui, tá bom? Muito bem. Precisando, vocês coloquem aí, que aí eu vou abrir. Esse pensador, para mim, ele é incrível. É um dos filósofos, assim, que... Se tem algo que me ajuda muito na vida, né? E que me ajudou bastante em muitos momentos, foi quando eu me deparei com a filosofia nietzschiana, e em muitos momentos ela me ajudou, tá? Um livro muito legal dele se chama exatamente A Genealogia da Moral, tá? Essa genealogia da moral, pessoal, ela vai se basear... Tem 3 dissertações, tá bom? 3 dissertações, e uma das dissertações, tá? Ela vai... Não sei por que está saindo isso aqui. Não. E uma da segunda dissertação vai ser exatamente a culpa, a má consciência e coisas afins, tá? E nessa segunda dissertação, o Nietzsche ele vai destacar, né, esse sentimento de culpa que nós carregamos muitas vezes, né? Essa má consciência que nós temos das coisas, né? E para você entrar, para você entender esse sentimento de culpa, essa má consciência, essas coisas afins, o Nietzsche ele vai falar exatamente sobre a questão da memória, né? Que como que você lida com essas memórias, né? E aqui é onde que vai ser essa grande diferenciação entre o senhor e o escravo. Hoje, será que você é senhor ou será que você é escravo? Tá? E para a gente entender essa concepção, a gente necessariamente precisa entender como que lidamos com as nossas memórias para isso, tá? Nietzsche ele vai dizer que, né, que nós estamos sempre nesse eterno conflito com nós mesmos e com tantas outras coisas, tá? É uma guerra, é uma luta constante, tá? É aquilo que o Nietzsche vai chamar, e aqui eu fiz aqui essa representação, que é essa vontade de potência. E aqui eu queria que vocês entendessem essa vontade de potência como essa vontade de poder, tá? Essa vontade de mudança, essa vontade de mudar, tá? Isso é a vontade de potência. Perceba aqui que eu coloquei um bonequinho que tem vontade de potência sobre o mundo, tá? Mas também o mundo, né? Ele tem vontade de potência sobre você, né? O mundo também tem vontade de potência. Então nós temos sempre esse conflito, né? Essa vontade de poder, né? A sua vontade de poder e a vontade de poder do mundo, tá? Aqui é essa guerra, esse conflito. Tem horas que a sua vontade de potência ganha. Tem horas que a vontade de potência do mundo ganha de você. Entende? Então é um ganhar e um perder, tá? O problema é como que você lida quando você ganha, mas principalmente como você lida quando você perde. Entende? Então, isso diferencia bastante, né? O que seria o senhor e o que seria o escravo, tá? E talvez, não sei, você talvez esteja pensando que, é escravo só quem perde? Não, tá? É senhor só quem ganha? Também não. A relação aqui nem é tanta essa, tá? O mais importante aqui é você perceber que você sempre vai estar dentro desse combate. Tem dias que você vai ganhar, tem dias que você vai perder, tá? E aqui a gente pode entender que dentro dessa vontade de potência, dentro dessa vontade de poder, quando você ganha, é exatamente quando você se afirma, sabe? Ou até melhor, quando você se reafirma. Isso é importante. Quando você consegue colocar para fora, você consegue colocar para o mundo aquilo que realmente você é. Essa vontade de potência é incrível. Aqui você vai perceber isso como esse sentimento de se possuir, esse sentimento de autonomia. Você coloca para fora aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você é. Beleza?
Mas tem dias que você até quer fazer isso, mas a vontade do mundo é muito maior. As proibições, as regras, as leis, a moral, tantas outras coisas, acaba fazendo com que você simplesmente não consiga construir a sua moral, ser você mesmo, entende? Tem dias que você ganha, tem dias que você perde. Tem dias que você consegue se autoafirmar, tem dias que não, tá? Como você lida quando você não consegue se autoafirmar? Você vai pro canto chorar? Você vai chegar e falar assim: desisto, não quero isso mais não. Isso aqui não serve para mim. Não gosto disso. Vou desistir da vida, vou desistir do mundo, vou desistir das pessoas, vou me rebelar. Esse é seu comportamento? Entende? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aqui, né, além de você compreender que essa vontade de potência, ela é uma vontade de poder, mas também é importante você entender que essa potência, ela significa o quê? Mudança. Não significa que hoje você está perdendo, que talvez vou desistir de tudo, que amanhã você não vai ganhar. O homem livre é guerreiro. Se ele é guerreiro, presta atenção, ele não desiste. Tem horas que ele ganha, tem horas que ele perde. Se ele ganhou, massa. Ganhei hoje, pode ser que amanhã eu vou perder. Se eu perdi, opa, amanhã eu posso ganhar. Tá? O que não te mata, te fortalece. E nós precisamos lidar com essa questão dentro da nossa vida. Nós precisamos. Nós precisamos ficar à frente, né, de tudo aquilo que se apresenta para nós. E muitas vezes não é da forma que nós queremos ou que nós esperamos, mas que por um determinado momento, quem sabe, se faz necessário. Entende? Não adianta você querer ganhar sempre. Não adianta. Saiba se fortalecer também com as suas derrotas. Eu já perdi muito. Demais. E você também, tenho certeza disso. E às vezes até você já mais ganhou do que perdeu. Mas você só coloca na sua memória o quê? As vezes que você perdeu. Entende? Então, o senhor e o escravo vai ser como você lida com isso. Como você lida com todas essas memórias que vão sair daqui, ó. Desse conflito, dessa vontade de potência que existe. O Senhor, ele tem a memória fluida. O que significa fluidez? Ó, o líquido é fluido. Ó, meu chá de cranberry, ó. Uma delícia, viu, gente? Eu que fiz, viu? Ó, eu que fiz. É fluido. É móvel, tá vendo? O Senhor é aquele que passa pelas determinadas situações, só que ele não guarda isso na memória. Ele sempre está preparado para outras situações. E o escravo? No escravo, a memória, ela se cristaliza. No escravo, a memória tá lá, ó, persistente, ó, batendo na cabeça, fazendo com que você não vá para frente, fazendo com que você não viva, fazendo com que você não tente de novo. Porque você já cristalizou na sua cabeça, você já está com essa memória cristalizada, que você vai perder, que não vai dar certo, que você não vai ser feliz. Como está essa sua capacidade de lidar com a memória hoje? Ela está fluida? Caramba, olha, passei por uma situação aqui. Ah, legal, vou esquecer e vou viver, vou para frente.
Segue a vida. O Senhor tem essa capacidade. O escravo sempre fica preso, apegado nas memórias. A vida passa e ele continua sempre apegado nas memórias. E aqui compreenda que pode ser as memórias tanto boas quanto também ruins, né? Imagine você aí no seu ensino médio, uma época muito boa. Muitas das suas amizades verdadeiras mesmo, espero não, vão sair do ensino médio. E tem pessoas que, por exemplo, terminam o ensino médio, né? Aí, 10 anos depois, ainda fica, né, apegado às situações que aconteceram lá, lá no ensino médio. Seja tanto coisas boas ou quanto coisas ruins. Coisas, por exemplo, que não faz você cortar o cordão umbilical e crescer. E tentar a vida e evoluir. Porque você se tornou escravo das suas memórias. Você se infantiliza por conta das suas memórias. Ou você se destrói por conta de suas memórias. Entende? Então, nesse quadro a persistência da memória, quando a gente olha para o Nietzsche, né? Se essa memória ela tá persistente demais, alguma coisa tá errado. Entende? Vive o tempo de agora. O seu presente. Viva o seu presente. Tem coisas que é muito bacana guardar. Fugindo aqui um pouquinho do contexto nietzschiano, né? Tem coisas que dá um gosto você ter guardadinho, sabe? Você ter lá, ó um porta-retrato, né? Bonitinho aqui. Mas eu também não posso deixar de viver só para ficar apegado, por exemplo, a um momento que já não existe mais. A um tempo que não existe mais. Beleza? Estamos bem aqui? Deixa eu dar uma olhada no chat, tá tudo tranquilo? Abaixa o volume do celular. Eu até tentei, Bruna, não tô conseguindo, minha irmã. Olha. Tá dando um eco por causa do teu celular. Eu vou enfiar ele na gaveta. Descer. Pronto? Melhorou? Deve ter melhorado, né? Agora depois eu vejo, né? O que vocês estão respondendo lá. Tá bom? Então, como você está lidando com a memória? Tá? Não deixa ela ser tão persistente assim, né? Olha para ela quando tem que olhar, né? Mas que você não deixe ela tomar o seu tempo, tá? Porque, como falamos ali na persistência da memória, né? A memória ela é persistente, o tempo não. O tempo ele passa, né? E pode ser que esse tempo esteja passando ou vá passar, né? E você simplesmente não o vivencia, porque você ainda está preso dentro das suas memórias. Tá bom? Muito bem. Então, quem é o Senhor mesmo? O Senhor é o que tem a capacidade de esquecer. Esse é o Senhor, tá? Esquecer, passou pelos traumas, legal. O que não mata me fortalece. Passei por uma situação ruim, aquilo ali vai me fortalecer para que amanhã eu consiga vencer, para que amanhã eu consiga ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Tá bom? Eu adoro esse cara. Martin Heidegger. Tá? Martin Heidegger. Ele vai ser... Aqui no Brasil, infelizmente, ele não é tão conhecido, tá? Mas ele vai ser um dos grandes filósofos do século XX, tá? O Nietzsche, pessoal, ele é do século XIX, tá? Tanto o Heidegger quanto o Nietzsche, né? Mais a fundo, a gente vai estudar lá no terceiro ano, tá?
Mas lembra que a nossa matéria aqui é o quê? A filosofia aplicada no nosso dia a dia, tá? Então, como que eu posso usar como que a filosofia, ela pode me ajudar a viver? Como que a filosofia, ela pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, né? E o Nietzsche, ele está tentando mostrar isso para você, né? Saia das suas memórias, né? Seja senhor, deixa essas memórias nesse estado fluido, né? E sempre vá para frente, tá? Martin Heidegger, ele escreveu um livro em 27, se chama O Ser e o Tempo. Só de você olhar para esse título em especial, ele já pode te dizer muitas coisas, tá? Primeiramente, o que é o tempo, tá? Muito bem. É você entender que esse tempo nosso, ele não é um tempo que vai ser o quê, pessoal? Infinito, né? Igual a gente acabou de falar, nós temos um tempo. Um tempo que um dia ele vai acabar. Me chama muita atenção o caso do menino que morreu de bala perdida. 14 anos, né? Esse foi o tempo que ele teve. 14 anos. Me chama muita atenção tantas pessoas que estão morrendo em consequência do coronavírus. Pessoas de várias idades. 60, 70, 80, 30, 20, 18. Esse é o nosso tempo. Então, você, como ser humano, você precisa ser esse que precisa ser um ser no tempo. Entende? O que é esse ser, pessoal? O ser, ele vai estar sempre relacionado ao existir. Entende? Você existe dentro desse tempo. E você precisa compreender que esse tempo ele vai acabar um dia. Então você é um ser para a morte. E por que você é um ser para a morte? Porque a morte vai ser a ausência do ser. A morte vai quando vai acabar tudo. A morte vai ser o fim desse tempo. Entende? Se você está nesse tempo e você compreende, percebe, vê que esse tempo vai um dia acabar, o que você anda fazendo com esse tempo? Como você anda olhando para esse ser que é você? O ser, pessoal, o Heidegger, ele inclusive dá um conceito muito legal que se chama o Dasein, ou Dasein, tá? D-A-S-E-I-N, Dasein, que traduzindo é o ser aí. Isso é o Dasein. O que é esse ser aí? É um ser que está em algum lugar. E esse algum lugar, pessoal, é o tempo que nós estamos. E nós precisamos, então, compreender isso. Precisamos viver, aproveitar tudo. Precisamos fazer com que esse ser que está em um tempo, ele não seja simplesmente apenas ali preso numa cadeia utilitária, programado, sabe? Vou crescer, vou viver, vou crescer, vou morrer. Vou nascer, vou crescer, vou viver, vou morrer. Você tem que ser esse ser que tem que aproveitar esse tempo que você tem. Como você está aproveitando, por exemplo, esse tempo que você está tendo, estando na sua casa? Como? Professor, estou dormindo muito. Comendo?
Aqui tá parecendo uma granja. Acende a luz, eu tô comendo. Apaga a luz, eu tô dormindo. É isso? Ou você é aquele que tá aí reclamando? Reclamando, 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 brigando com Deus e todo mundo, porque agora está sendo obrigado a conviver mais com pessoas que antes você via menos. Como você está aproveitando esse tempo? Está crescendo? Está evoluindo? Ou você olha para você e fala assim, uai, nossa, hã? Você está tão programado quanto é, por exemplo, o seu celular. Você não é nada mais, nada menos do que um simples objeto que não tem a capacidade de compreender que você tem escolhas, você tem liberdades. Você é aquele que está no tempo. Entende? A gente corre um grande risco disso, pessoal. Hoje a gente instrumentaliza muita coisa. Hoje a gente instrumentaliza as pessoas, sabe? Trata que nem objeto. Serve para mim, serve. Se não serve, eu troco. Hoje a gente instrumentaliza namorado, namorada, amigos. A gente instrumentaliza os pais. Só serve para mim porque dá dinheiro. Porque se não der dinheiro, não serve. Tudo é muito técnico. É como se simplesmente estivéssemos aqui num jogo. E alguém está jogando e você simplesmente faz aquilo que tem que fazer para o bem do jogo. Cadê a sua capacidade racional de compreender que você é aquele que tem tantas possibilidades? Em quanto tempo você tem? Possibilidade de crescer, possibilidade de ser melhor. O Heidegger, ele destaca sempre duas maneiras que a gente tem de conseguir entender a nossa realidade. Ou a gente vive a nossa realidade de forma autêntica, ou a gente vive a nossa realidade de forma inautêntica, de forma mentirosa, sabe? Aí, com o advento, essa dependência tão forte que hoje a gente tem de redes sociais, de tecnologia, essa dependência tão grande que a gente tem com a questão do ter que aparecer. Eu tenho que aparentar ser algo. Vou lá e coloco lá uma foto linda minha, bonita, feliz, alegre, em várias redes sociais. Por dentro eu tô um caco, mas não importa, o que importa é o que o outro está vendo, não o que você está sentindo. Você até se instrumentaliza. Você nega os seus desejos, você nega a sua vontade e você desperdiça a dádiva linda que é viver. Quem vive na realidade inautêntica acaba vivendo uma realidade falsa, sabe? Um grande conto de fadas. Quem vive na realidade inautêntica até cai no erro de achar que talvez seja imortal. De achar que o tempo não passa. De achar que o tempo não vai acabar. Mas calma aí. Ele acaba. E você, quando você reconhece isso, que o tempo vai acabar,
e que eu sou esse ser aí, eu sou esse Danzai, esse ser no tempo, e você entende, compreende que esse tempo vai acabar, você consegue aproveitar ou se deparar com as várias possibilidades que a vida quer te dar. Porque você também já compreende que um dia você não vai ter mais isso. É aqui que entra um dos conceitos mais interessantes na filosofia de Heidegger. Não só na filosofia de Heidegger, mas no existencialismo de uma forma geral. O Heidegger ele é um pensador existencialista, por mais que ele nunca tenha gostado desse termo, mas ele se encaixa nessa corrente existencialista. Angústia. O que te leva à angústia? Você já sentiu angústia? O que é a angústia? Cuidado para não confundir angústia com desespero, tá? São duas coisas diferentes. Para mim, um dos piores sentimentos que existe na face da Terra é o desespero. Porque o desespero é quando você já não espera absolutamente nada, você já não tem mais esperança que as coisas podem acontecer. Agora, a angústia, por outro lado, a angústia, ela representa, presta atenção, hein? A possibilidade de novas possibilidades. Porque quando você entra numa angústia, quando você se depara com essa angústia, e você olha para o seu tempo e fala assim, esse tempo vai acabar. O que eu estou fazendo não está legal, eu estou ficando angustiado, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que viver. Essa angústia passa a ser um pontapé muito interessante, que faz, por exemplo, a gente querer mudar. A possibilidade de novas possibilidades. A angústia é quando você se depara com a sua linha do tempo e fala, esse tempo vai acabar. Mas antes dele acabar, eu preciso ser. Antes dele acabar, eu preciso viver. Antes dele acabar, eu preciso buscar coisas novas. O indivíduo, quando ele cai nessa angústia, ali ele tem muitas possibilidades para fazer outras escolhas. Não significa que essas outras escolhas talvez sejam só escolhas boas, que lá também ele vai se deparar com outras tantas consequências. Mas esse sentimento de angústia, que eu estou tentando dizer aqui do Martin Heidegger, esse sentimento que pode fazer com que você mude. Essa vontade de potência. Você perdeu, né? Está perdendo, se sente angustiado, mas eu quero mudar. Né? Talvez se você perde, você desespera, você não reconhece que você pode fazer diferente, não reconhece que você pode mudar. Eu queria passar uma música para vocês, e aí eu vou ver aqui, vou abrir aqui o chat por aqui, né? Fica mais fácil ver se tá tudo tranquilo. O pessoal que não escolheu humanas não tem problema, tá? Vocês são todos bem-vindos, viu? Igual eu falei, né? Eu gostei muito dessa minha matéria, pessoal, porque é a filosofia aplicada à vida, né? Todo mundo aqui passa por angústia, todo mundo aqui se ganha ou perde, e como é que a gente lida com isso? Todo mundo aqui tem memória.
E a gente precisa muito disso, sabe? A Bruna, a Evelyn, mas a Bruna melhorou. Eu botei o celular na gaveta, tá? O Lucas está falando, Thales, um escravo pode ficar preso no que ele idealiza na própria cabeça para o futuro? Sim. Ele acaba criando situações, né? Talvez vivenciou algum determinado momento, seja ele bom ou seja ele ruim, e ele sempre fica com aquilo na cabeça, né? Presos àquela memória, não vendo talvez outras tantas possibilidades, né? O, o, o escravo, ele é apegado, ele tem, e esse apego é cômodo para ele. O escravo, ele não quer mudar, ele quer ficar lá. O escravo da memória, né? Agora, o Senhor é aquele que vê a possibilidade que as coisas, né, podem mudar. Lucas Silva, tipo um trama. Sim. Trauma. Sim. Com certeza. Lembra que eu falei lá lá naquele quadro, A Persistência da Memória, e a gente estava falando que aquele quadro é surrealista, que fala muito da questão dos sonhos, né? O Freud, mais à frente eu vou citar mais Freud. É muito legal a gente entender um pouquinho Freud, né? Muitos traumas, muitos acontecimentos, né? Que nós temos ali na nossa infância. São informações que a gente guarda no nosso inconsciente, né? E que às vezes nós temos alguns comportamentos, como um comportamento, né, de medo, de receio, e a gente não sabe por que que é, né, de uma timidez, mas são traumas, por exemplo, né? Talvez um inconsciente, ou muitas vezes algo consciente mesmo, que você tem memória e você tem medo, medo de superar, entende? Então, com certeza. A Bruna está perguntando aqui. Thales, me dá algumas definições sobre realidade autêntica. Bruna, a realidade autêntica é o indivíduo, é o ser, né? Que é o ser aí, é aquele que sabe, né? Que o tempo dele vai acabar, é aquele que sabe que ele tem que aproveitar a vida, é aquele que sabe, né? Que muitas vezes as coisas não vão ser tão boas assim, mas eu sou aquele que tem a capacidade de sempre fazer novas escolhas, né? Eu sou aquele que tem a liberdade de sempre poder estar o quê? Escolhendo coisas novas, né? Então, essa realidade autêntica é o indivíduo, né? Que sabe que o tempo vai acabar, sabe que existe a morte, né? O Heidegger fala que nós somos um ser para a morte, né? E esse ser para a morte é entender que nossa vida vai acabar, o nosso tempo vai acabar. Mas eu, enquanto estou aqui, sabe, assim, ó, barbudinho, gordinho aqui sentado, eu vou aproveitar a minha vida ao máximo, né? Então, a realidade autêntica, né, o indivíduo que está dentro dessa realidade autêntica, não é aquele que vive uma vida falsa. Não é aquele que, por exemplo, tenta criar contos de fada para tentar amenizar uma situação. É aquele que entende a realidade tal como ela é, né? A vida tal como ela é. E ele reconhece também as possibilidades de escolha que cada ser possui, que cada ser tem, né? E é legal, né, Bruna, e para todo mundo, né? Hoje eu vi uma frase muito legal. A frase dizia assim, né? Eu até postei ela, lá acho que foi no Twitter, não sei. Que eu coloquei assim: é mais fácil tomar calmante do que tomar uma decisão. Entende? Eu vi uma frase, essa frase ficou muito na minha cabeça, né? Em muitas situações, o calmante, obviamente, se faz muito necessário por questões, né? Por questões de saúde, com certeza, né? Mas existem aqueles que se escravizam tanto nessa dependência. Eu preciso ter aquilo, sendo que às vezes era mais fácil ele ter esse reconhecimento e essa coragem de tomar uma decisão. Entende? Às vezes nós preferimos ficar presos do que, por exemplo, né, ter uma liberdade, né? Repito, né? As escolhas que fazemos, né, muitas vezes vão dar errado. Sim. E aí, errou? Aí a gente volta lá para o Nietzsche, né?
A gente aprende, a gente fica mais forte, a gente fica melhor, para depois a gente tentar de novo, né? A realidade autêntica é o indivíduo que não vai desistir. Não vai desistir e nem vai, né, criar situações para amenizar a sua própria realidade. Belezinha? Posso colocar a música para vocês? Tá tranquilinho? Vocês estão conseguindo entender? Vocês preferem aqui pelo Meet ou vocês preferem live, gente? Depois vocês colocam aí os comentários de vocês. Eu queria ver esse parâmetro, porque eu gosto muito de live, eu realmente gosto muito de gravar lá no YouTube e tudo, né? Eu realmente gosto bastante. Mas eu quero ver também o que fica, né? É a primeira vez que eu estou fazendo uma aula assim com vocês, participando assim. Eu queria ver se vocês preferem assim, porque talvez a gente pode alternar mais, tá bom? Vou colocar a música, beleza? Presta bastante atenção na letra, tá? É do Paulinho Mosca. Não sei se vocês conhecem. O nome da música se chama A Idade do Céu. Não somos mais que uma gota de... Calma aí que tá carregando. Deixa eu carregar primeiro, fica melhor. Deixa eu começar de novo. Melhorou. Presta atenção na letra. Eita. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma.
Desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que o céu. O que essa música será que ela quer dizer, hein? Quando a gente pega, por exemplo, né? Calma, tudo está em calma. Deixa que o tempo dure, deixa que o beijo dure, deixa que tudo cure. Que tudo tenha a mesma idade que a idade do céu. É, é fazer dessa vida, é como se fosse fazer desse tempo, sabe? Como se fosse esse grande beijo, entende? É aproveitar esse tempo que nós temos. Deixa que o beijo dure. E tem uma coisa mais íntima do que o beijar, sabe? De transmissão de pessoas, de sentimentos, de tantas coisas lindas. Por mais que nós saibamos que esse tempo vai acabar, mas enquanto eu aqui estiver, eu vou fazer com que esse beijo dure sempre. Com calma, com tranquilidade, entendendo as várias possibilidades que eu tenho. Nós não somos muita coisa. Muitas coisas que queríamos ser, muitas coisas. Somos esse breve tic-tac, esse tic-tac que um dia vai falhar. Isso aqui um dia vai parar. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou saber aproveitar a minha vida. Entende? Com as pessoas, com, né, a minha família, meu namorado, minha namorada, meus filhos, meus animais, a natureza. Sabendo que eu vou tomar decisões erradas muitas vezes, mas que eu sou aquele e o grande responsável por querer consertar. Tudo bem? Então, essa música eu queria muito assim que tentasse fechar um pouquinho, tá? Isso é Barões da Pisadinha? Não, isso é Paulinho Mosca, tá? Isso é Paulinho Mosca. Muito legal, música muito bacana. Depois, com mais calma, se você quiser, chama A Idade do Céu, tá bom? Pessoal, aqui vocês colocaram, né? Mas pode ser os dois, se o senhor quiser. Vou tentar, né? O Meet é muito melhor, live, a gente vai tentar, né? Tentar fazer umas misturadinhas, tá bom? Eu realmente, como é a primeira vez que eu tô fazendo assim com vocês, né? Eu gostei, achei bacana, né? Ficar vendo. Eu só queria muito ver vocês, sabe? Eu fico assim tão. Como eu me sinto um peixinho no aquário, né? Eu tô aqui, vocês estão me vendo assim, todo feio, todo barbudo desse jeito, assim, e eu não consigo ver vocês. Eu sinto falta, saudades, viu? Muitas saudades mesmo. E realmente espero muito que tudo isso passe, tá? Para eu já ir finalizando, só lembrando sempre que nós temos atividade e o prazo é até amanhã, tá certo? Então, quem aí ainda não fez, ou quem ainda está terminando de fazer, entendeu? Até amanhã. Eu acho que lá no Class não tem como colocar horário, né? Eu tinha colocado até amanhã. Então, lembre que, né, amanhã eu de fato vou ver quem cumpriu o horário direitinho, tá certo? E por que eu quero até amanhã, né? Porque sabendo dessa aula de hoje, eu já gostaria de passar um outro. O outro é mais simples, é mais tranquilo, mas é só, né, para a gente conseguir fazer as coisas direitinho, para vocês também não acumularem, porque eu também sei que vocês têm as atividades, né, do regular normal, tem as atividades dos outros, né, das outras matérias, né? Então, é muito bacana você tentar ter essa organização para você não ficar desesperado também, né? Entender que de manhã você tem que estar lá assistindo suas aulas, né? E quando chegar na parte da tarde, você fazer as atividades, ter aquele momento de descanso também que é importante, mas que você também precisa estar se organizando com seus afazeres, tá bom? E aqui eu estou falando para você como conselheiro, tá?
Então, é um conselho que eu dou. Tenta se organizar nessas coisas para vocês também não ficarem perdidos, tá bom? A atividade que vai ser agora, né? Mas essa atividade é só para você, só depois de amanhã, tá? Quando você terminar. Ela é muito simples, tá? Muito simples mesmo, né? Então, eu vou colocar lá no Classroom, tá bom? Não se preocupe que eu vou colocar lá no Classroom direitinho, tá certo? Mas é assim, né? O que hoje te leva ao sentimento de angústia? Então, baseado em tudo que nós falamos hoje, nessa aula de agora, tá? Sobre memória, sobre tempo, sobre vontade de potência, tá? E dentro desse sentimento de angústia que nós falamos, né? A possibilidade das possibilidades, né? A possibilidade frente ao nada, beleza? O que hoje te leva ao sentimento de angústia. Eu queria muito que você pensasse isso, tá bom? E aí, você vai pensar direitinho, tá certo? E aí eu vou querer que você escolha algo que represente isso, tá? Pode ser uma imagem, pode ser uma foto, fique à vontade. Uma imagem que você, né, talvez de alguma coisa que represente. Uma música, né, uma frase, beleza? Então, eu queria que você separasse isso. Eu vou colocar direitinho lá no Classroom como que vai funcionar a questão da entrega, tá bom? Mas já é interessante você já ir pensando um pouquinho, né, sobre o que te leva hoje, tá, pessoal? A esse sentimento de angústia, tá bom? Esse quadro aqui eu gosto muito, viu, gente? É O Grito, é do Edvard Munch, tá? Então, olha só a expressão dele aqui na ponte, né? E gritando, né? Esse sentimento. O que te leva a isso? A você olhar e você, calma aí, né? Talvez eu tenha que fazer diferente, talvez eu tenha que mudar, talvez tenha que ser alguma coisa, eu tenho que buscar novas possibilidades, tá certo? Então, essa atividade 3, ela vai estar dentro dessa questão, tá bom? Só vou colocar ela lá no Classroom amanhã ou sábado, tá? Porque aí vocês já vão ter terminado a outra, e aí eu já coloco essa, já dizendo mais ou menos como que eu quero, tá bom? Mas aí você já vai pensando mais ou menos o que você iria colocar. Tudo bem? Então, no mais, é isso.